Boa noite. Uma das perguntas que era para colocar é o seguinte: o mundo, cada vez as pessoas trabalham mais, têm menos tempo para a família e tudo, cada vez os patrões exigem mais horas extras, ou seja, tudo focado no trabalho. Relativamente à igreja tem que se também dobrar a trabalhar para a obra de Deus, e qual o trabalho como foco ou como alvo, sempre foi o mesmo ou agora há algo diferente ou é o mesmo trabalho? Creio que o trabalho da igreja hoje em dia já não é caminhar, mas sim correr. Então temos que acelerar, temos que trabalhar, temos que nos esforçar mais do que aquilo que, por exemplo, a igreja do século passado fazia, não é? Então creio que este é o tempo de correr, não é? Pega na visão e corre com ela. Deus falou em Abacuque. Então nós precisamos, neste exato momento, como igreja, corremos com a visão, com a obra de Deus, com a igreja, com o trabalho. Estamos a ver o povo de Deus estagnado, estamos a ver as igrejas estagnadas. O que precisamos mais é acelerar, temos esse ritmo. Como tu dizes, está-se a ver as pessoas a trabalharem cada vez mais, mas infelizmente não se está a ver um fruto disso, não é? Está a ser um trabalho que está a gerar fardo, cansaço, sei lá, muitas vezes divórcio, não é? Nos casos, mas o trabalho que Deus quer da nossa parte é um trabalho acelerado, com mais intensidade, mas que vai ter uma recompensa de glória para nós. Então, uma pergunta polémica. Porquê é que, falando de trabalho, nas igrejas só há uma pessoa que é assalariada, que é o pastor? Porque é assim que eu vejo a maior parte das igrejas. E porquê é que, quando falamos em voluntariado para a Casa de Deus, o voluntariado é só dirigido aos que servem, aos que louvam, e não aos pastores em si, aos líderes? Porque é que só os pastores, que isto é a maior parte das igrejas que eu conheço, é que são assalariados? Bom, eu vejo que há duas realidades, não é? Vamos falar da realidade de Portugal, por exemplo. Se formos falar da realidade fora de Portugal, existem países onde os intercessores são assalariados, por exemplo. Hoje em dia, se dissesse em Portugal que há intercessores assalariados, quer dizer que pagam-nos para orar. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o intercessor. Tem que estar a maior parte do tempo em oração, a cobrir a igreja, a cobrir o líder com oração. Então, se vai estar a maior parte do tempo do dia a fazer isso, não pode trabalhar. E se não pode trabalhar, tem que ser sustentado, não é? Então, por isso tem que ser assalariado. A nível de igreja, em Portugal, eu vejo que é por uma questão de orçamento, não é? Biblicamente fala de honrar financeiramente os principais líderes, ou seja, os apóstolos eram sustentados financeiramente pela igreja, o apóstolo Paulo era sustentado financeiramente pelas igrejas, a Bíblia diz que nós devemos honrar os pastores, não é? Financeiramente. Quando a Bíblia fala honra, fala de uma honra, quer dizer financeira. Aqueles que pregam a palavra e que dão o ensino, biblicamente, são aqueles que merecem essa honra financeira. Biblicamente respondendo, os líderes, os pastores, os apóstolos, que são os principais, são aqueles que biblicamente merecem o salário e a recompensa, a honra financeira da parte da igreja. Agora, falando da igreja atual, há outros setores que são muito importantes nas igrejas, que eu vejo também que precisam ser assalariados, não é somente precisar, mas que merecem ser assalariados. Se algumas igrejas ainda não estão a assalariar essas pessoas, eu penso que, no caso de Portugal, é por ainda não haver, se calhar, a estrutura económica que as igrejas desejam, não é? Porque nós já podemos ver em outros países, por exemplo, da América Latina, não é? Como eu te disse, intercessores são assalariados, os câmaras das igrejas são assalariados, os que mexem na mesa é assalariado, sei lá, coisas mínimas. Um zelador da igreja que está a ver, por exemplo, se há uma pinta neste caso, na parede, não é? Quer dizer, quando há pessoas assalariadas, também deverá haver, por assim dizer, uma administração que faça o controle de todo o dinheiro ou todo aquilo que entra na igreja para haver distribuição. Deve haver alguém que faça esse controle, não só o líder da igreja, como alguém chamado como administração. Claro que sim. E havendo essa administração, quem é que escolhe essa administração? É o líder em si ou é deitado a sortes
como é feito de outras. Isso é conforme as igrejas. Há igrejas que já têm os estatutos, não é? E esses estatutos, para uma igreja ter estatutos, já tem que ter uma chamada base, não é? Que é o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, mais não sei o quê. E então, com isso já se legaliza uma igreja, E não a é? partir de que é que achas que devia ser feito isso? Por exemplo, uma igreja deve ser desde uma igreja de mês que tenha 10 pessoas ou é só para igrejas acima de 500 pessoas para cima? Não, creio que a igreja deve ser organizada desde o início, desde que tenha as pessoas certas para se confiar à organização, porque, por exemplo, há pessoas que não têm a capacidade de verem dinheiro. Estamos a falar no nível financeiro, não é? Há pessoas que não têm capacidade para ver dinheiro, nem para organizar, nem para estruturar o dinheiro de uma igreja. Por exemplo, vamos imaginar, eu conheço um pastor que já foi, em tempos, meu líder, dizia que um tesoureiro nunca poderia ser uma pessoa com problemas financeiros. E na altura nós perguntámos-lhe porquê. Por isso é que eu estou a falar, onde à volta da administração de uma igreja deve estar colocado um grupo de pessoas. Sim. E não um grupo, por assim dizer, ou uma só pessoa, porque isto é assim, é meu pensar, isto é uma opinião minha, não sei se tu estás de acordo comigo ou não, é que as pessoas questionam-se muito, porque o passado, para muitos crentes feridos, em relação a essas questões, nunca podiam questionar quem estava na autoridade, porque, e fica no ar esta pergunta, será que deveria ser assim? Isso está escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia esse tipo de organização? Como é que era feito? Não, acho que essa... Jesus tinha um tesoureiro. Sim, tinha um tesoureiro. A organização que nós falamos é uma organização atual, não é? Até de empresa ou de uma, não sei, de uma instituição, por assim dizer, tem aqueles elementos que nós estamos a falar. Agora, tem que ser escolhidas as pessoas certas, não é? Que são dignas de confiança, não é? Por exemplo, nós estamos num país que as pessoas acham que um pastor, o máximo que pode receber de salário, não pode receber mais que o salário mínimo, porque se receber mais que o salário mínimo é ofensa, não é? Estamos num país assim. Vou-te só dizer uma coisa, eu já trabalhei numa igreja, como assalariado numa igreja, e a minha função nada tinha a ver com, como é que se chama, como missionário. A palavra missionário em si, não é? É fazer missão, não é? A minha área foi sempre multimédia, área de formação. Acho que dentro da igreja, no estatuto da igreja, não está no estatuto previsto esse tipo de serviço, de ser servo, não é? Porque eu tive que ser colocado como missionário. E se formos a ver pela lei, foi o que se passou comigo, eu depois de ser despedido, não é? Não tive direito a fundo de desemprego, não é? Acho uma injustiça. Pronto. Mas explica-me porque é que dentro da igreja, estando a igreja que estavas a falar nos tempos modernos, não há esse tipo de posto ou de, por exemplo, na área de multimédia, porque é que uma igreja não pode ter? É só padres, pastores, apóstolos, missionários, porque é que a igreja não é vista de outro prisma? Pronto, eu já vejo a igreja em outro prisma, mas, por exemplo, agora, na questão das instituições, o título que conta, não é? Isso já não são coisas que eu já não tenho, eu ou mais alguns que queriam fazer, não têm capacidade para fazer. Agora, acho que conta mais, sempre mais, nós como homens de Deus, por muito que possa ser empresa, que se possa estar a formatar tudo para as igrejas estão-se a transformar tipo empresas. O que contava mais no tempo dos apóstolos, dos líderes, era a palavra, não é? A palavra conta, não é? Ainda que tu tenhas um papel que te diga que, por exemplo, naquela altura tu eras assalariado, tal, o que conta mais, por exemplo, neste caso, não é o papel, mas, por exemplo, era a palavra do líder, não é? Porque, por exemplo, uma empresa pode despedir friamente, sem sentir emoções, não é? Eu tenho que despedir, eu despeço e não vou estar aqui com emoções se a pessoa tem filhos, se não tem, se vai para a rua, se vai ficar sem pagar o lugar de casa ou não.
já como homens de Deus, já temos que ver de forma diferente, já temos que ver com o coração, ou seja, neste caso, se for para ser despedido, em último caso, não é? Em último caso, não se pode despedir uma pessoa que pode ficar sem o sustento de um momento para o outro, não é? Ou se vai ser despedido, porque a igreja, por exemplo, pode não ter condições financeiras, vai havendo uma preparação, não é? E depois de haver essa preparação e ceder o despedimento, a própria igreja ou a liderança da igreja tem que dar um acompanhamento a essa pessoa até que ela receba ou consiga um novo emprego onde possa sustentar financeiramente. O que eu quero dizer é que se a igreja começar a ser só papel, perde-se o lado humano, não é? Perde-se o lado humano. Não somos diferentes das outras empresas. Agora, se nós como igreja tivermos o lado humano, não é somente o lado humano, o lado de filhos de Deus cristãos, que é fazemos o bem ao próximo, amamos o próximo como a nós mesmos. O pão que nós comemos da nossa mesa damos também ao nosso irmão. Então, creio que os problemas vão ser evitados dessa forma. Porque eu estou a fazer estas perguntas porque é de conhecimento, pelo menos do meu, não sei se é geral ou se tu tens conhecimento, porque tem havido uma mesa farta, por assim dizer, para o lado de quem está a liderar, entendes? E isso é verdade, eu tenho visto isso e tenho observado essa situação nestes meses, anos todos, e as pessoas queixam-se disso. Porque, assim, está certo que um pastor tem direito a ter um bom carro, não é? Está certo que tem direito a ter uma boa casa, porque, assim, também seria mau exemplo ou seria mau testemunho se não tivesse, ou dizia então no final que ele podia pregar o quê? Prosperidade, que tipo de prosperidade, claro. Não é? Pronto, eu entendo isso. Agora, para que tudo seja dirigido para ele e não haja uma distribuição, por assim dizer, dessa riqueza, porque eu vou-te ser sincero, eu já vi situações de igrejas em que o pastor, a mulher do pastor, os filhos dos pastores, os tios e os primos, eram todos a igreja e não era aberto a porta para alguém do exterior. Portanto, o dinheiro que se ganhava ou que entrava naquela igreja era ficar entre família, a administração era a família e quer dizer, começou a haver o que tu disseste e um exagero de, como é que tu falaste há um bocado, alguém que estava lá metido que só via o dinheiro e perdeu-se esse sentido. O sentido do amor, o sentido do respeito. Sim. As pessoas começaram a sair e vê-se os resultados do fruto nessa igreja hoje em dia. Mas é isso, eu fiz esta pergunta, esta questão, porque eu faço perguntas porque já as fiz há uns anos atrás e porque as pessoas fazem essas perguntas. E eu faço essas perguntas, eu sou, como uma vez dissemos num dos programas, o ladrão mau, o ladrão bom. E estou aqui para fazer as perguntas, porque assim, para vocês verem que Rompendo Limites é um programa que não está a identificar ou não estamos aqui a responder às perguntas que já na enquete, que isto é um programa aberto a todos e que as pessoas podem fazer as perguntas que quiserem. E as perguntas polémicas vão sempre surgir, as bombas vão sempre surgir, o apóstolo há de sempre responder às perguntas mais estranhas, mais difíceis que vocês possam imaginar, ele está aqui para responder e acho que o apóstolo tem um anúncio para dar tens uma surpresa para a próxima semana. Sim, próximo. Gaivotas. É isso mesmo. Próxima semana vamos receber um jovem que tem sido usado na igreja, na área de música, não só. É o Seal, não é? João Rodrigues Seal, que ele vai nos visitar e vai fazer os próximos programas Rompendo Limites. Vamos abordar sobre a área dos jovens, não é? Que é uma área que precisa ser abordada neste tempo. Os jovens parece que estão-se a ausentar um pouquinho da igreja. Vai haver perguntas no Facebook? Sim, vai haver perguntas, podemos abrir perguntas. Mas com o tema... Sim, para os jovens, sim. Só indicado para os jovens. Então ficam aí, vocês deste lado, convidados para os próximos programas da semana que vem do Facebook, já estou a confundir, do Rompendo Limites, Stefan, do Rompendo Limites, que será dedicado o tema aos jovens. Podem fazer perguntas em relação a essa situação ou esse tema. Jovens, o que é que são na igreja? Qual é a importância deles na igreja? São um instrumento tremendo para evangelizar? Esse tipo de perguntas. Bem-ajam e até para a semana. Obrigado.